Juliana sente uma profunda pena de Mateu depois que ele perde a sociedade com Amateu, enxergando nele não apenas o marido em dificuldades, mas um homem batido pelas circunstâncias, enquanto Amadeu afirma a Hortência que não houve briga alguma, dizendo que tudo foi resolvido de forma tranquila e que ele acertou todas as pendências com Mateu, ressaltando que Mateu aceitou o acordo. Hortência ainda questiona se ele aceitou mesmo, mas Amadeu garante que sim. Por sua vez, Hortência diz estar muito preocupada com Juliana, porém Amadeu responde de forma fria que Juliana só está pensando no marido milionário que ela tem, comentando inclusive que eles estão dormindo separados. Hortência rebate afirmando que isso acontece porque eles estão brigados e que Juliana está claramente magoada, mas Amadeu insiste dizendo que esse amor entre Juliana e Mateu acabou de vez. Hortência então comenta sobre uma possível separação entre os dois e questiona quem ficaria com Juanito. Amadeu pede para Hortência parar de pensar nisso e se concentrar no filho que eles esperam, enquanto Hortência afirma com veemência que não quer perder Juanito de maneira alguma. Amadeu garante que mesmo que Mateu e Juliana se separem, Hortência não perderá Juanito. Nesse momento, Dolores percebe que Juanito está com uma febre diferente e preocupante. Se levanta da cama assustada e vai imediatamente até o quarto de Juliana, dizendo que a febre do menino não é normal e que está muito assustada com a situação. Em outro ambiente, Janete diz que gostaria de falecer ali mesmo, demonstrando cansaço e entrega emocional. Josué responde dizendo que Janete é uma grande mulher e a chama de madame, mas Janete pede que ele não a chame assim. Josué então a chama de querida e Janete diz que prefere desse jeito. Josué comenta que não quer mais subir pela escada do lado de fora, nem que Janete chegue ao quarto dele com medo. Janete pergunta o que eles vão fazer então e Josué responde claramente que quer Janete para ele, deixando suas intenções explícitas. Em seguida, Josué e Janete fazem amor. Enquanto isso, Mateu dorme sem imaginar o que está prestes a acontecer. Juliana entra em desespero ao perceber a gravidade da febre de Juanito e acaba saindo às pressas pela rua com Dolores ainda durante a noite. O dia amanhece e Florinda caminha pela colônia observando o movimento. Todos os italianos seguem para mais um dia de trabalho pesado. Florinda serve Angélica e Angélica reconhece que Florinda tem sido de grande ajuda. Florinda então diz que ela nunca vai viajar para São Paulo nem almoçar em restaurante algum com o Dr. Augusto. Angélica estranha e questiona do que Florinda está falando. Augusto tenta se explicar dizendo que é apenas a história que contou na noite anterior. Florinda afirma que tem educação, sabe se comportar e ainda cozinha melhor que Matilde. Augusto responde que quem decide isso é a Angélica. Marina coloca algo sobre a mesa e comenta que foi Maria do Socorro quem coou o café. Maria diz que fez isso a vida inteira. Gomecindo afirma que nunca tomou um café tão bom. Maria fica impressionada e Gomecindo comenta que às vezes um homem demora a descobrir a mulher que tem dentro de casa. Rosana diz que precisa sair porque Juvenal está esperando por ela. Afirma que vai tentar se encontrar com o marido e Maria pede a Gomecindo que permita isso. Gomecindo consente e permite que Rosana se encontre com Mateu. Mateu acorda, lava o rosto e fecha cuidadosamente os botões da roupa. Hortência demonstra preocupação ao saber que Dolores saiu de madrugada com Juliana levando o filho. Mateu afirma que Juanito é filho dele. Hortência diz que sabe, mas quer entender o que está acontecendo. Juliana chega com Dolores e Mateu pergunta imediatamente o que houve, mas Dolores permanece em silêncio, assim como Juliana. Mateu então pergunta onde está o filho e Juliana responde que ele ficou no hospital. Hortência nervosa exige saber o que aconteceu e Dolores revela que Juanito teve difteria e precisou ficar internado. Juliana sai rapidamente do cômodo tomada pela aflição. Hortência diz que vai ao hospital ver o menino, mas Dolores explica que a única coisa que podem fazer agora é rezar. Hortência fica preocupada e abalada. Toninho abraça Dolores tentando consolá-la. Mateu passa a mão na cabeça de Juliana, enquanto ela chora desesperada por causa de Juanito. Juliana, entre lágrimas, diz que está muito assustada com a situação. Mateu tenta confortá-la, dizendo que Deus é grande e que nada de ruim vai acontecer com o filho deles. Pede que ela não se culpe e não fique nessa aflição. Juliana confessa que tem medo e que não quer perder o filho. Mateu garante que isso não vai acontecer e pede para que ela não o faça chorar também, beijando a testa de Juliana com carinho. Paula fica pensativa ao perceber que Juliana não foi trabalhar naquele dia e observa atentamente a filha, dizendo a si mesma que Juliana precisava encontrar um jeito de morar mais perto da fábrica. Amadeu conversa com Toninho e Toninho afirma que difteria é uma doença muito contagiosa. Amadeu pergunta se Juanito vai escapar e Toninho responde que espera que sim. Dolores comenta que não há nada que possam fazer além de rezar. Hortência diz lamentar profundamente. Dolores relata que havia muitas crianças no hospital e que Juanito está nas mãos de Deus. Hortência começa a chorar e confessa que estava conversando com Amadeu sobre a possibilidade de tomar Juanito de volta para ela, aproveitando as brigas de Juliana e Mateu. Mas agora sente que tudo isso parece um castigo. Dolores diz que vai dormir um pouco porque está muito cansada. Hortência pede para a mãe descansar e Dolores se retira dizendo que vai tentar.
Hortência então decide ir ao hospital porque quer saber notícias do filho. Rosana desce do coche com a ajuda de Juvenal e segue até a sociedade. Amadeu pergunta o que ela deseja e, ao dizer que quer ver Mateu, Rosana descobre que ele não é mais sócio de Amadeu. Amadeu revela que o filho de Mateu está internado com difteria. Toninho pergunta se ela quer deixar algum recado, mas Rosana nega e sai muito preocupada. Rosana pega o coche e vai embora. Ao chegar em casa, conta sobre a doença do filho de Mateu. Maria fica em choque, dizendo que só de ouvir o nome da doença já treme de medo. Gomercindo pergunta onde está o menino e Rosana responde que ele está internado no hospital. Rosana diz sentir muita pena de Mateu e também de Juliana. Afirma que vai ver o filho e Maria diz que vai ver o dela também. Todos seguem trabalhando nos cafezais como de costume. Angélica comenta que ficou sabendo que Matilde almoçou no trem com o deputado. Matilde fica constrangida. Florinda diz que não contou nada, mas Angélica afirma que já sabia. Matilde explica que Augusto a levou para almoçar porque ela estava com fome. Angélica pergunta se Augusto foi gentil com ela e Matilde confirma. Angélica pergunta sobre o que conversaram e Matilde responde que nada. Angélica comenta sobre Matilde usar saias e questiona diretamente se ela está gostando de trabalhar na casa dos pais. Matilde diz que está muito contente. Angélica então revela que Florinda está querendo trabalhar no lugar de Matilde. Quando Augusto chega, Angélica o beija. Augusto comenta que ainda não vai falar sobre o voto das mulheres e seu discurso como deputado. Angélica pergunta então sobre o que será, mas Augusto pede para conversarem depois porque está com muita fome e pensou que o almoço já estivesse pronto. Marco Antônio pega um coche para sair. Mateu faz uma oração pelo filho internado e permanece extremamente pensativo e preocupado com a situação de Juanito. Marco Antônio, ao chegar na pensão, pede de forma firme para que Josué aguarde do lado de fora com o coche, mantendo-se atento, enquanto Josué, ao ficar sozinho por alguns instantes, reflete que Marco Antônio desconhece completamente o fato de ele manter um relacionamento íntimo e secreto com Janete, mãe do próprio Marco Antônio, situação que lhe causa certa tensão e ironia. Logo em seguida, Juliana encontra Marco Antônio na pensão e ele, em um gesto respeitoso e cuidadoso, pede desculpas por ter chegado tão cedo, justificando-se ao dizer que ficou sabendo que o filho dela havia adoecido, ao que Juliana confirma com pesar que seu filho realmente não está bem, e Marco Antônio comenta que se trata de difteria, sendo prontamente confirmado por Juliana, que explica ter sido essa a informação passada pelo médico. Juliana acrescenta que Mateu provavelmente não foi até o hospital em busca de notícias do filho, enquanto Marco Antônio pergunta sobre a filha de Juliana, recebendo como resposta que a menina está dormindo tranquilamente e passa bem, o que leva Marco Antônio a dizer que também se preocupa sinceramente com Juliana. Tomada pela angústia, Juliana afirma que não quer perder o filho e acaba caindo nos braços de Marco Antônio em prantos, pedindo desculpas logo em seguida pelo descontrole, enquanto Marco Antônio a tranquiliza e afirma que irá ao hospital do isolamento para entender melhor o que está acontecendo com o filho dela e que trará notícias assim que possível, ao que Juliana insiste em acompanhá-lo, alegando que, por ele ser um maliano, talvez as portas se abram com mais facilidade. Do lado de fora, Josué questiona para onde devem seguir agora e Marco Antônio ordena com urgência que ele conduza o coche rapidamente até o hospital do isolamento, saindo Juliana junto com Marco Antônio no veículo. Em outro momento, Maria do Socorro convicta que o filho é muito forte e puxou ao pai, enquanto Gomercindo cumprimenta, dizendo que a mãe também é forte, exaltando a força de Maria como mulher, afirmando que ainda valeu a pena ela ter tido filho, algo que Maria deixa claro concordar, ao passo que Gomercindo enfatiza que esse filho homem que Maria lhe deu levará adiante o nome do avô, argumentando que filha, mulher, quando se casa, acaba abandonando o sobrenome do pai, lembrando ainda que Marinho é neto deles, mas carregará o nome do italiano Mateu, e afirmando que seu filho não lhe permitiria falecer. No hospital, Mateu encontra Hortência em oração e, ao se acomodar, permanece pensativo, enquanto Rosana comenta que o filho de Juliana e Mateu está com difteria, dizendo sentir pena de Mateu, e Maria questiona sobre Juliana, ao que Rosana afirma sentir pena dos dois, dizendo que não desejaria tal situação para seu próprio filho. Mariana revela o forte desejo de ir até o hospital onde Juanito está internado, mas Rosana ressalta que ela não conseguirá entrar, e Mariana confirma essa dificuldade, sendo alertada por Rosana de que a difteria é contagiosa. Porém, Mariana insiste dizendo que ajudou no parto de Juanito e que foi ela quem o deixou na roda da Santa Casa de Misericórdia, afirmando que deseja muito vê-lo e garantindo que Juanito não pode falecer, levando Rosana a pedir que Mariana solicite a ajuda de Juvenal para levá-la até lá. Ao ficar sozinha, Rosana deseja intimamente que Mariana não traga a doença para dentro de sua casa, enquanto Juvenal questiona para onde Mariana deseja ir, e ela responde que é para o hospital do isolamento, pedindo por favor
E diante das perguntas dele sobre o que fará naquele local, Mariana pede que ele não questione e apenas siga depressa, fazendo com que Juvenal coloque o coche em movimento. Hortência permanece pensativa ao lado de Mateu, enquanto Maria questiona Rosana sobre o que Mariana vai fazer naquele lugar, recebendo como resposta que Mariana deseja ver o menino, levando Gomesindo a afirmar que, se ele está no isolamento, não permitirão que Mariana chegue perto, ao que Maria comenta que Mariana é louca, e Gomesindo acrescenta que, se Mariana chegar a entrar no isolamento, não permitirá mais que ela entre em sua casa, explicando para Rosana que isso se deve ao fato de ele ter um filho e um neto para proteger. Hortência observa atentamente a imagem da santa, ao som do vento e tomada pelo desespero e preocupação com Juanito, derramando lágrimas enquanto faz uma oração a Santa Maria. Todos seguem trabalhando nos cafezais quando Augusto comenta sobre um surto de difteria em São Paulo, que já eliminou diversas pessoas, despertando a curiosidade de Angélica, que pergunta o que é a doença. Augusto responde que ela foi trazida com os imigrantes que chegaram ao Brasil, o que Florinda contesta, levando Augusto a pedir que ela não se ofenda, afirmando estar apenas repetindo o que se diz, enquanto Matilde declara que não foram elas quem trouxeram tal enfermidade, e Angélica observa que a outra também se sentiu atingida. Augusto insiste, dizendo que com os navios chegaram inúmeras doenças, mas Matilde rebate afirmando que, se isso fosse verdade, todos teriam falecido durante a viagem, e Angélica comenta sobre o respeito que elas têm pelo deputado Augusto, que então questiona do que faleceram aqueles que foram jogados ao mar, fazendo Florinda pedir que Matilde se cale e se retire. Enquanto Augusto questiona do que faleceram o pai e a mãe de Juliana durante a viagem. Augusto afirma não saber. E Augusto conclui que provavelmente foi de difteria. Hortência segue profundamente preocupada com Juanito, enquanto em outro ponto, Mariana caminha decidida e, por fim, Marco Antônio e Juliana chegam ao destino. Juliana encontra-se com Hortência em meio a um ambiente carregado de tensão e apreensão, e Hortência afirma que ninguém fornece notícia alguma sobre o estado de Juanito. Enquanto Marco Antônio pede a Juliana que permaneça ali, tentando acalmá-la, e deixa explícito que fará o possível para conseguir a permissão necessária para que possam entrar, dirigindo-se logo depois para conversar diretamente com os médicos na tentativa de obter alguma resposta concreta. Tomada pela angústia, Juliana questiona Hortência sobre onde está Mateu, e Hortência explica que ele esteve ali por algum tempo, mas acabou indo embora, o que leva Juliana a perguntar, ainda mais aflita, se ninguém diz absolutamente nada, recebendo como resposta a confirmação de que realmente não há informação, situação que leva Juliana a se recolher em oração silenciosa, buscando forças e esperanças. Em outro momento, Mariana comenta com um médico que trabalha com as crianças da Santa Casa de Misericórdia e que deseja ver Juanito, dizendo inclusive o nome do menino após ser questionada, e o médico afirma tratar-se de mais um caso de difteria, ressaltando de forma dura, antes mesmo de permitir qualquer aproximação, que Juanito está falecendo e que não há nada que possa ser feito, declaração que Mariana se recusa a aceitar, dizendo que isso não pode acontecer. Paralelamente, Maria comenta com Rosana que se trata de uma doença maldita, e Rosana concorda, dizendo que deve ser mesmo, acrescentando que sempre que se fala em difteria, se lembra de Marco Antônio dizer que as crianças falecem mais de fome do que da própria doença, alegando ainda que o filho de rico não falece de sarampo, enquanto Maria afirma não entender por que Mariana foi até aquele lugar, sendo tranquilizada por Rosana, que garante que Mariana não trará a doença para dentro da casa. Embora Maria manifeste preocupação com a possibilidade de algo acontecer com o filho homem que teve com Gomesindo, Rosana questiona se Gomesindo não falou mais sobre Naná. Maria confirma que não, e Rosana ressalta que Maria deu a Gomesindo o filho macho que ele tanto desejava, afirmando também que não quer que Mateu perca o filho dele. Mesmo Maria questionando se isso ainda seria válido, sendo Juanito filho de Juliana, levando Rosana a se colocar no lugar de Juliana e demonstrar empatia pela dor que ela vive, enquanto Maria reforça que não quer que a louca da Mariana traga a doença para dentro de casa. No hospital, Mariana se aproxima lentamente do berço de Juanito e observa o menino pálido, muito quieto, aparentemente dormindo, enquanto Juliana, cada vez mais angustiada com a demora, questiona Hortência sobre o motivo de Marco Antônio não voltar, e Hortência pede que ambas se mantenham calmas, tentando sustentar algum equilíbrio, ao que Juliana afirma que quer o filho dela, sendo respondida por Hortência que Juanito é filho das duas, algo que Juliana confirma e repete, afirmando que sempre disse que Hortência também é mãe de Juanito, e Hortência afirma saber disso, tomada pela emoção e pela culpa. Mariana relembra o momento do parto de Juanito, quando ajudou ao lado de Janete, recordando-se de ter dito que era um menino e que iria fazê-lo chorar, enquanto Janete pedia o menino e levava nos braços para o andar de baixo, lembrança que a faz chorar copiosamente ao observar Juanito, seguida de outras recordações ainda mais dolorosas do passado, quando o abandonou na roda da Santa Casa de Misericórdia, e logo após tocou o sino, marcando definitivamente aquele ato, e dominada pelo desespero e pelo amor tardio, Mariana acaba segurando Juanito nos braços, mesmo sabendo que ele está com difteria.
queria. Nesse momento, Marco Antônio surge novamente e Juliana imediatamente pergunta o que está acontecendo, recebendo como resposta que não permitiram que ele entrasse, o que faz Juliana insistir repetidas vezes que quer entrar, que precisa entrar, enquanto Hortência questiona o que está acontecendo diante daquela situação. E por fim, o médico se aproxima e pergunta quem é a mãe de Juanito, permanecendo em silêncio pesado e constrangedor, após Juliana e Hortência responderem ao mesmo tempo.